Este vídeo é um trabalho em equipe proposto pela professora mestra Bruna Clésia, da disciplina de Psicologia Social 2, do curso de Psicologia do Centro Universitário INTA de Sobral. Equipe esta formada por mim, Hélio Magalhães, Edmilson Moreira, Edvânia Norberto, Francisca Carla, Caliana Linhares, Jefferson Liberato e Rodney Bezerra. Nesse trabalho, nesse vídeo, a gente vai discorrer sobre os movimentos sociais, em especial o movimento LGBTQI+. Né? Mas para que a gente possa entender no que consiste essas lutas contra a homofobia, esses movimentos, né, as paradas da LGBTQI+, precisamos entender primeiro o que é um movimento social, no que consiste. Né? Então, os artigos 18, 19 e 20 da DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos, nos garante o direito de liberdade de pensamento, de opinião e expressão, como também o direito à liberdade de reunião e associação pacífica, explicitamente exposto pelo artigo 20 da DUDH. DUDH de 1948, né? Aí, no Brasil, o direito à manifestação é assegurado pelo artigo 5º, parágrafo 16 da Constituição Federal de 1988. E nos últimos anos, muitas pessoas saíram às ruas lutando pelos seus direitos e colocando o conceito movimento social em pauta. E você, sabe o que são os movimentos sociais? Esse trabalho vai ajudar a você entender melhor. Mas, primeiramente, temos que entender que os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam ocupar espaços de direito na sociedade. Os movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática e tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Os primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas de classes sociais e políticos, como a ampliação do direito ao voto. Hoje, os movimentos sociais baseiam-se, em grande parte, na pauta identitária que apresentam categorias como gênero, raça e orientação sexual. Mas como é feito isso? As ações coletivas são usadas como forma de manifestação, como passeatas, greves, marchas, entre outros. Os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos. O conjuntural é um movimento que surge devido a uma demanda específica e tem curto prazo, como, por exemplo, as manifestações sobre o preço da passagem. E a estrutural, movimento que quer conquistar coisas a longo prazo. Por exemplo, os movimentos que lutam pelo fim da LGBTfobia ou da homofobia. Né? No Brasil, os movimentos sociais ganharam força na década de 70 por serem fortes opositores ao regime militar. O movimento estudantil pode ser destacado, pois nessa época grandes manifestações foram organizadas pelos estudantes, como a passeata dos 100 mil, assim como no período das diretas já e o impeachment de Fernando Collor nas décadas de 80 e 90. Os movimentos sociais contemporâneos são os chamados novos movimentos sociais, surgiram através de uma série de lutas por reconhecimentos e direitos civis. Por isso, eles tratam mais de assuntos voltados às questões éticas e de valores humanos, muito discutidos na sociedade e nas grandes mídias. Um dos grandes exemplos, ou os 5 maiores exemplos em que as movimentações sociais, os movimentos sociais têm ganhado grande ênfase e grande destaque, que é o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento feminista, o movimento ecológico e o movimento que é a questão do nosso vídeo, né, que é o movimento LGBTQI+, né, que esta sigla significa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queens, intersexo, assexual e mais. Mais conhecido pela sociedade como movimento LGBT, age em busca da igualdade social e de direitos contra o preconceito. Uma das ações mais conhecidas do movimento
é a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece anualmente na Avenida Paulista e atrai muitos turistas por todo mundo, de todo mundo, na verdade. O objetivo principal da Parada Gay é a luta contra a LGBTfobia. Uma das coisas muito importantes é que não acontece mais somente em São Paulo, né? Ganhou outras cidades, outras capitais e há pouco tempo cidades pequenas, mas que têm um número da população expressiva, também aderiram a esse movimento, né? Aliada à tecnologia, né, que as redes sociais hoje, a internet surgiu como uma construção de um novo espaço para debate, por isso as manifestações de 2013 foram um marco dos movimentos sociais em rede, o que tem se tornado uma grande aliada dentro dos movimentos sociais, vem ajudando na organização e na estruturação dos movimentos. Muito obrigado. Professor, vou tentar ser breve, falar um pouco sobre o início da luta LGBT, onde teve início em um bar nos Estados Unidos, Stone. Era um bar que ficava localizado em Greenwich Village, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. É um local bastante frequentado pela comunidade LGBT. Era repleto de possibilidade de encontro e de expressão das emoções reprimidas, entre aspas, locais de liberdade de existência e de expressão das emoções contidas na opressão sofrida pela comunidade, pelos homossexuais. Ali começou uma das lutas sociais mais importantes do século XX. Depois desse dia, essa luta iria crescer e se espalhar pelo mundo. A luta contra o preconceito, pelo reconhecimento, pela legalização dos direitos civis dos LGBTs. Para que esse local pudesse existir, apesar das inúmeras proibições, era preciso que os donos dos locais pagassem altas taxas de propina para os policiais. Era um lugar, um dos pouquíssimos lugares que existiam para que as pessoas pudessem ser gay, lésbica, trans, etc. Ali era um lugar onde poderiam ser o que quisessem, o que queriam ser, o que quisessem ser. Era um local precário, sim, porém era um lugar onde as pessoas não sofriam preconceito, repressão, se sentiam livres para ser o que realmente queriam ser. Na madrugada do dia 28 de 1969, a polícia invadiu o local. Na época, mais ou menos 200 pessoas ocupavam um bar na hora que a polícia invadiu. A polícia chegou bastante violenta. Tais violências por parte das polícias foram bem fortes. As pessoas que ficaram fantasiadas, travestidas, ficaram separadas para que pudessem ser identificadas no seu gênero. E foi dito que todos seriam encaminhados para a delegacia. No clima de confronto, muitas pessoas se recusaram a obedecer às ordens de cunho opressor da polícia, onde se deu início à luta, né? Onde antes eram apenas 200 pessoas e tomou mais de 2.000 no local, se aglomerando ao redor do bar, e cada vez mais o que aumentou a tensão. No local, os manifestantes gritavam poder gay e cantavam canções. No ano seguinte, por ocasião do primeiro aniversário do acontecimento, manifestações populares aconteceram em todo o país, que se tornaram mundialmente conhecido como a Marcha do Orgulho Gay dos Estados Unidos. O acontecimento Stonewall tornou-se semente de força motivadora para a organização das pessoas LGBTs. Em muitos países, gays, lésbicas, bissexuais e travestis, eles começaram a organizar-se em coletivos, provocando discussões sobre a sua realidade, suas necessidades, seus direitos, e isso resultou na organização de eventos que obtiveram atrair a atenção da população em geral e das autoridades para a sua pauta reivindicadora. Bastante relevante nesse processo foi o envolvimento da academia nessas discussões.
através do desenvolvimento de pesquisas e estudos envolvendo a questão da homossexualidade e suas manifestações. Sobre a diversidade da parada sexual. Os objetivos de uma parada LGBT é uma série de eventos de ações afirmativas para a comunidade LGBT, que comemora o orgulho, comemora a cultura de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, e por vezes de outros grupos, tipicamente ligados também à comunidade LGBT, como as pessoas intersexo. Os eventos servem como manifestações contra a homo, trans e bifobia, direitos iguais, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e leis contra a discriminação. A maioria destes eventos, eles ocorrem anualmente, e muitos ocorrem por volta do mês de junho, que é justamente para comemorar a rebelião de Stonewall, um momento crucial dos movimentos civis LGBTs modernos. Então, assim, a repressão policial, ela marcava muitas manifestações dessas comunidades, e foi justamente um desses episódios que deu origem à data. Foi no ano de 1969, onde gays, lésbicas, bissexuais, transexuais se reuniam num bar, e aí eles foram surpreendidos por uma batida policial para prender clientes por conduta imoral. Então, essas ações, elas eram comuns em ambientes frequentados por esse público, com o objetivo de quê? De coagir a comunidade LGBT. Então, depois desse acontecimento, foram organizados vários protestos em favor dos direitos dos homossexuais por várias cidades americanas. E no ano seguinte foi organizada a primeira parada do orgulho LGBT, realizada quando? No dia 1º de julho de 1970, para justamente lembrar esse episódio que havia acontecido nesse bar. Então, de lá para cá, várias mobilizações ocorrem em todo o mundo, como forma de quê? De celebrar e conscientizar a população sobre o combate à homofobia. Aqui no Brasil, o primeiro ato ele ocorreu no ano de 1995, no Rio de Janeiro, durante a 17ª Conferência da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Intersex, que terminou com uma pequena marcha em Copacabana. No ano seguinte, esse acontecimento aconteceu também uma pequena manifestação em São Paulo. Essa pequena manifestação, ela reuniu mais ou menos em torno de 500 pessoas numa praça, na Praça de Roosevelt. E só em 1997 foi realizada a primeira parada gay na Avenida Paulista. A parada LGBT, ela é um ato político de maior importância, né? É o momento em que eles, os LGBTs, eles vão para a rua para dizer à sociedade que existe e que tem direitos. Então, esses direitos que eles tentam mostrar para a sociedade quando vão para as ruas, um deles são promover a visibilidade massiva, né? Que é mostrar à sociedade o poder desse segmento enquanto cidadãos, e também a massa potencial de eleitores e consumidores, né? 10% da população é formada por pessoas LGBT. Segundo pesquisas, no Brasil são mais de 20 milhões. É uma enorme massa de pessoas que não podem ser ignoradas, né? Também reforçar a autoestima, mostrar a comunidade LGBT tem seus direitos como cidadãos e que precisam ser plenamente respeitados, né? Mostrar também que todos unidos somos mais fortes. Mostrar à sociedade a existência da diversidade sexual. Mostrar à sociedade que ela precisa entender que existe essa diversidade, né? Que precisa estimular o respeito, a livre orientação sexual e também a identidade de gênero e o estilo de vida de cada um. Outro também selar a solidariedade com outras minorias, né? Porque a união faz a força. Isso, a parada é o momento da comunidade LGBT de se entregar com outras minorias sociais, entidades de classe e representantes de diferentes setores do poder,
porque fazendo isso, as paradas é uma vitrine, né, para ampliar a chamada do movimento LGBT com outros movimentos. Também reforçar a prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis, né, porque isso é um dos principais objetivos da parada, que é reforçar junto aos participantes, né, a necessidade da prevenção contra as mesmas, porque essa é uma prevenção contra eles mesmos, né? A população LGBT está entre as mais vulneráveis, né, a essas endemias. Então, apoiar as pessoas comprometidas com essas causas, porque é uma oportunidade, né, para dar espaço à visibilidade para os candidatos LGBT e também essas pessoas, né, mesmo não sendo LGBT, são comprometidas com essas causas. Estatísticas sobre os assassinatos dos LGBTs no nosso país. O Brasil é o país que mais mata LGBTQI+, no mundo. Curiosamente, também, somos o país que mais busca na internet materiais pornográficos LGBTQI+. Segundo o relatório anual do Grupo GGB da Bahia, em 2019 foram assassinados 297 LGBTQI+, apenas por ser quem são. Segundo a ONG Transgênero, mais de 800 travestis foram assassinados no nosso país entre 2008 e 2016, mais que o triplo do segundo colocado, que é o México. Mortes essas ocasionadas pela transfobia. Geralmente são mortes violentas, com pedradas, com facadas, com tiros, queimados vivos, onde demonstra aí todo o ódio que ainda ronda, infelizmente, a nossa sociedade contra os LGBTQI+. Infelizmente, a nossa sociedade contra os LGBTQI+. Frente a essa violência toda em nosso país e, infelizmente, a essa liderança negativa que nós temos, essa realidade é triste e precisa ser mudada. Essa realidade triste tem que ser discutida, mudada para ser combatida. Não adianta não ser, tem que combater. Nós, como futuros psicólogos, temos o dever de nos posicionar frente ao combate da LGBTfobia, a favor da saúde mental, da diversidade, de todas as expressões e formas de ser, de existir e de amar. Stonewall Inn não ficou restrito à Inglaterra, aos Estados Unidos, aos países da Europa. Motivados por aquela noite, por aquele acontecido, os gays começaram a se organizar no mundo inteiro. E a América Latina, o Brasil, não ficaram de fora disso. No Brasil, um dos grandes manifestos, uma das grandes manifestações públicas dessa organização social da comunidade LGBT é a Parada da Diversidade Sexual que acontece em São Paulo. Então eu fiz um recorte agora, um resumo de tudo que os meus colegas falaram anteriormente. Sobral, a cidade onde moramos, ela não ficou para trás. Aqui em Sobral existiam, nas décadas de 80, 90, até os inícios dos anos 2000, alguns lugares que eram frequentados quase que especificamente por pessoas da comunidade LGBT. Nós tínhamos o Sidney, que era um bar chamado Class Sidney, e que se localizava entre a Praça do Bosque e a Igreja de São Francisco. Lá era ponte.
para conversar, jogar risada fora, trocar ideias, beber, paquerar. Depois, o que era classide se transformou em barraco com a mudança de proprietário. Mas o conteúdo do bar, a freguesia, a frequência continuou a ser a mesma. Pertencia a uma médica, que também era da comunidade LGBT, e fechou quando ela foi embora. No entanto, o mais importante local onde a comunidade LGBT se agregava e que, por aquilo que produzia e que chocava a sociedade sobralense, hegemonicamente cristã, né, era o Eros Drinks. O Eros Drinks ficava localizado na Galeria SAMU. Ao lado esquerdo era o último dos boxes, e foi um espaço onde as pessoas viviam com liberdade a sua afetividade, as suas expressões de carinho, além de ser também um point de cultura, de arte para a comunidade LGBT. Lá no Eros Drinks acontecia a cada ano Miss Gay Sobral, aconteciam festas temáticas. Particularmente tentei escrever sobre essa trajetória do movimento LGBT em Sobral, mas por motivos que fogem à minha vontade e ao meu controle, isso não foi possível. Mais recentemente, agora por volta do ano de 2014, foi formado um coletivo chamado VRA, coletivo de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e mais algumas letrinhas aí da sigla LGBTQIA+, né? Esse coletivo, ele tentou organizar dentro de Sobral politicamente também a comunidade LGBT. O grande feito do VRA foi ter construído e executado a primeira semana da diversidade sexual em Sobral no ano de 2016, coincidindo com as festividades, as comemorações do Dia do Orgulho Gay. Não há registros históricos disso, mas eu sou alguém que esteve presente nesses espaços. Classide, Barraco, o próprio Badacal, que foi um outro bar que tentou assumir o lugar desses dois anteriores e que também era um point, ficava no Arco do Triunfo, mas nada como eram os Drinks. E eu estive nessa história. Eu construí essa história.